Graça e paz a todos, a paz do Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, né? Eu estou aqui na área da minha humilde casa, ouvindo aqui o canto dos pássaros, né? Louvando ao Senhor. Tentar gravar esse vídeo aqui na área. Vocês vão ouvir muito barulho de carros e de animais aqui que eu estou bem exposta, né? Mas hoje foi a maneira com o qual eu tive que falar para vocês. Visto ser que faltou energia lá no quarto, eu tive que vir para a área. E quem sabe eu continue gravando aqui os outros vídeos. Aqui é muito gostoso, muito bom, tudo muito natureza, um ventinho muito bom. Então vamos lá. Mas irmãos, vamos falar um pouco hoje sobre o chamado de Deus nas nossas vidas, né? Nós falamos de Pedro, né, naquele outro vídeo, de pescadores, né, os apóstolos, de pescadores de peixes a pescadores de homens, né, de almas. E assim, cada um de nós tem o seu chamado, né? E muitas das vezes a gente quer fugir desse chamado. Eu mesmo fui uma das pessoas que, quando eu aceitei Jesus, eu era muito jovem, apesar que no decorrer da vida, no decorrer da minha jornada, teve algumas quedas, algumas vezes eu me afastei. Mas louvado seja Deus que o que conta é hoje, né? Que eu me arrependi, voltei e o Senhor me recebeu, porque o Senhor ainda tem propósito comigo aqui nessa terra. Eu, assim como Jonas, assim, eu quis fugir um pouco do chamado de Deus. Porque quando teve um curso oferecido, um seminário, para 2 pessoas na igreja que tivesse a vocação da palavra. Eu mesma até então eu não achava que eu tinha. Mas por quase a igreja toda em peso, dizendo que o meu dom era o da palavra. E porque sempre o meu pastor, que no caso na época não se chamava nem pastor porque pastoreava, mas se chamava dirigente, porque não era uma igreja grande, era uma igreja média, era uma igreja não tão pequena, mas uma igreja de porte médio. E o dirigente, a gente tinha muita amizade e ele já passou para o Senhor, era o irmão Xavier. E ele sempre me dava oportunidade. E nessas oportunidades, que ele dizia que eu deixasse Deus me usar a maneira que Deus quisesse, né? E então, geralmente, as pessoas quando têm uma oportunidade é para louvar a Deus, né? Para cantar um hino, né? Coisa assim do tipo. Mas Deus sempre me levava, quando eu tinha oportunidade, para a palavra. Logo, eu era uma pessoa que eu sempre gostei muito de ler, gostei muito da leitura. Eu tinha uma vontade, eu tinha um sonho de ter me formado em letras. Mas, infelizmente, ficou só nos sonhos. Mas quem sabe, estou até pensando ainda retornar e concluir esse meu sonho, né? E então eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de ler aqueles livros antigos que tinha antigamente, né? Tinha muita revista, muitos livros. Internet nem sonhava aparecer. E eu era daquelas pessoas que gostavam muito de ler, tinha muitas revistas, muitas coisas, tudo eu estava lendo. E assim também, quando eu me converti, eu li a Bíblia, porque foi uma das coisas, assim, sempre que eu gostei muito foi da leitura, da palavra. E eu acredito que por isso, né, que eu fui obtendo conhecimento da palavra de Deus. E aí, quando me era surgido as oportunidades, eu sempre ia para a palavra, né? E aí, então, muitos irmãos vinham, a irmã vai ser uma pregadora do evangelho. E eu ficava assim, tipo Maria, guardando aquelas coisas no coração. E mas ficava em silêncio. No meu coração, louvado seja Deus, seja feita a vontade do Senhor. Mas surgiu então a oportunidade de 2 pessoas para fazer um seminário. Era em Recife, era em Bahia, por lá. E eu era uma das pessoas candidatas
da congregação para ir para esse seminário. Mas só que foi nesse tempo que também surgiu também, eu estava orando por um casamento. E um dia eu ainda vou falar sobre o meu testemunho, que é um pouco longo. Esse celular não comporta o meu testemunho, vai ter que ser de várias partes. Ele só está comportando no máximo 30 minutos. E eu tenho que ter o cuidado porque eu falo demais e já estamos com quase 6 minutos. Então, eu preferi, digamos assim, eu dei mais ênfase ao meu casamento, que eu também tanto queria, do que ir ao seminário para estudar, né, para ser assim até ter um cargo mais elevado, né? Mas contudo eu não deixei, não é porque eu não fui, não deixei de ler a Bíblia e pregar a palavra de Deus. E muitas vezes a gente quer fugir, a gente vê muito Jonas querendo fugir do seu chamado, quando Deus disse, vai pregar o povo de Nínive. Ele pegou, foi um caminho contrário, né? E a gente vê também Moisés. Moisés também, no início do seu chamado, que Deus chamou, ele ficou dando várias desculpas ao Senhor, vários pretextos. Tá? A minha Bíblia está aqui aberta no livro de Êxodo, que diz o seguinte. Deus falando, chamando Moisés, né? Para levar a palavra dele. Disse-me ainda o Senhor. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, do versículo 7 em diante. Disse-me ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus. Quando Deus chamou, a resposta dele para Deus foi o seguinte. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E Moisés relutando. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, quem é o seu nome, que eu lhes direi. Ele já ficou logo preocupado com tudo, né? Com o que ele havia de falar. Ele já estava esquecendo que Deus disse que ele que estava enviando. Consequentemente, se Deus estava enviando, Deus daria as palavras certas no momento certo, né? E Deus disse, eu sou o que sou, no versículo 14 do capítulo 3. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, meus amados, aqui a gente vê, né, Moisés relutando contra o Senhor, já querendo saber, já preocupado com o que ia dizer. Meus irmãos, uma coisa de cada vez, né? Nosso Deus é um Deus de organização, né? Tudo com decência e ordem. Quando Deus nos chamar, a gente não tem com que se preocupar com o que vai dizer, com o que vamos dizer. Porque nós não temos que falar por nós mesmos. Porque se for só no conhecimento humano, o conhecimento humano, sem a palavra ungida, sem Deus enviar, isso aí é até loucura para Deus. A pessoa querer ir sozinho, sem colocar Deus na frente e sem Deus ter chamado. Para a pessoa levar a palavra de Deus, tem que ter o chamado de Deus. Isso para pessoas, especificamente pessoas que querem levar mesmo a palavra de Deus, trilhar nesse caminho da palavra, né? Porque o evangelho é para todos, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós temos essa missão aqui de pregar o evangelho. Mas aquelas pessoas que têm um chamado mais específico, no meu caso,
eu tinha um chamado específico para com Deus naquela época, né? Naquela época. E eu preferi, né, me casar. Depois o casamento não deu certo, porque eu coloquei, sim, muitas coisas na frente de Deus. Eu não ouvi a voz de Deus com os ouvidos ungidos. Estava assim, tipo assim, Moisés até então. Mas glória a Deus que hoje Deus me concede uma nova oportunidade de pregar o evangelho, né? Para muitas pessoas. Nunca é tarde, graças a Deus eu estou aqui, porque Deus me susteve. E Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Os mesmos planos e projetos que Ele tinha para mim lá quando eu era bem jovem, Ele tem para mim hoje. Porque não tem para com Deus, que é o Senhor do tempo, não tem esse negócio de ser novo, não importa. Que a maioria das pessoas que Deus chamava, que começavam a pregar a palavra de Deus, a maioria, com exceção de Davi, que era bem novinho, e outros, mas a maioria já estava com uma idade já bem avançada, né? Mas mesmo assim, Caleb disse que estava com, ou era 75 anos, ou era 85, a cabeça não é mais como quando era jovem. E ele se sentia rejuvenescido, né? Suas forças ainda eram as mesmas de quando tinha começado a seguir, né? Os passos de Moisés, né? Que Deus... Caleb foi o sucessor de Moisés. E ele que introduziu o povo na terra de Canaã. E ele disse que quando eles conquistaram a terra, ele chegou a fazer esse desabafo, a dizer: olha, hoje eu me sinto quando o mesmo chamado que Deus me fez quando eu era mais jovem, eu me sinto aquele mesmo jovem, aquela pessoa mesmo jovem, mesmo hoje eu tendo tanta idade, certa idade, eu me sinto renovado, porque é assim que Deus faz. Ele não quer saber se é novo, se é velho, ele quer saber que cumpra a sua palavra que ele tem na vida de cada um de nós. E aqui a gente vê Moisés dando desculpas a Deus para poder não ir. E aqui então a gente vai ver novamente aqui no capítulo 4, no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Não, irmãos, não precisa. No começo eu pensava assim, mas como é que eu vou pregar a palavra de Deus? Porque o meu jeito é esse, assim, tipo um jeito calmo. Apesar que quando eu estou com raiva, né? Quando eu estava com raiva, sai de perto, né? Agora não, porque querendo obedecer a palavra de Deus, né? Por amor a Deus, a sua palavra, Deus tem trabalhado, né? As minhas emoções, para poder eu me conter. Mas aí eu ficava pensando, eu pensava que assim, e como é que eu vou pregar a palavra de Deus? Porque eu não era aquela pessoa assim, de estar no púlpito, de fazer muitos gestos, que tem pessoa que faz gesto, pega o microfone, desce, sobe, aquele negócio, né? E eu ficava pensando, aquela eloquência toda. Mas não, irmãos, Deus tem as formas de trabalhar. Ele trabalha com um irmão dessa maneira, ele trabalha com você de outra maneira, trabalha com outra pessoa de outra. Deus tem muitas formas de trabalhar. É aí onde está o mistério da multiforme graça de Deus. Não é obrigado você ser aquela pessoa bem paradinha, ficar ali só paradinha, e o outro também ser. O outro já vai sentir mais de Deus para fazer gestos, né? O outro já vai ficar mais assim parado. Mas não importa, irmão, não importa. Não importa as maneiras. O que importa aqui, quem tem que brilhar é Deus. Quem tem que brilhar é a palavra. É a palavra. Nós só somos os canais, não importa como Deus usa. Se Deus quiser, Ele usa até uma jumenta para levar a palavra de Deus. Como Ele usou no passado, Ele também pode usar hoje. Mas Deus não quer. Ali foi uma ocasião específica também. Mas Deus quer usar o seu povo. Ele quer usar aquele povo que foi comprado por preço.
E o preço de sangue, não foi dinheiro não, viu? Quem pensou que era um preço de dinheiro, não foi dinheiro, não foi prata, não foi ouro. Foi o sangue de Jesus. Nós fomos comprados e remidos e redimidos, lavados e regenerados pelo precioso sangue de Cristo. Então, voltando aqui, Moisés continua ainda relutando, apesar que Deus disse, a resposta de Deus: vai, pois agora eu serei com a tua boca. Meu Deus, o que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Porque aqui, quantas vezes Deus não já disse, vai, 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 e Moisés só dando desculpa? Não, eu sou pesado de língua, sou gago, eu não sou eloquente, eu não sou aquela pessoa que vai chegar gesticulando outras coisas mais. Eu não sou aquela pessoa letrada. Então, chegou uma hora que Deus, quando Moisés fala no versículo 13, ele, porém, respondeu. Vamos ler o versículo 12 completo. Meus irmãos, o versículo 12 vai dizer: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Olha aí a resposta. Foi uma resposta até grosseira, né? Envia qualquer outra pessoa, envia qualquer outra pessoa, menos a mim. Meu Deus, mal sabia ele, hein? Mal sabia ele. Nessa hora, Deus chegou até a se irritar com ele. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Tem horas que Deus fica irado, viu? Quando Deus diz vai, 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 e a gente fica resistindo ao Espírito e ao chamado de Deus, chega uma hora que Deus se irrita. Mas mesmo assim, graças à misericórdia de Deus, que não desiste de nós, Deus sempre tem uma alternativa. Quando você não quer, mas mais cedo ou mais tarde, olha eu aqui. Eu não adiei tanto esse momento. E olha aqui onde Deus me trouxe, né? Para pregar a multidões. Então aqui, Deus vai dizer aqui na parte B. Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Olha, eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Meus amados irmãos, mas Deus não desistiu. E Deus é aquele Deus que ele vê e ele ouve todas as coisas. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então aqui Deus respondeu para Moisés: eu sei que Arão, teu irmão, ele fala fluentemente. Aqui, meus irmãos, essa palavra aqui, esse versículo aqui, para quem se acha incapaz, quando Deus chama, realmente a gente tem que ter a humildade de dizer quem sou eu, quem é a minha casa. Tudo bem, até aí tudo bem, mas você ficar insistindo com Deus, Deus dizendo, eu serei contigo, serei com a tua boca, serei com teus ouvidos, serei com teus pés, serei com teu corpo todo. E a gente, mesmo assim, ficar resistindo, isso aí é até como se fosse uma desconfiança no poder de Deus. Porque não é na nossa capacidade, não é no nosso poder, nós não temos poder a não ser dado por Deus. Poder da palavra, para levar a palavra e muitos serão alcançados, né? Então, isso aqui, eu ressalto isso aqui, Deus dizendo, eu sei que Arão fala fluentemente. Mas Deus, o propósito, o chamado, se você tem um chamado, se eu tenho um chamado, não adianta a gente querer fugir desse chamado, porque é para nós. Cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós tem um chamado.
Não fuja do seu chamado, não fuja do seu propósito. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai te pegar. Porque mesmo que você fuja, mas Deus te encontra. E Deus, mesmo que você não queira, mas Deus, ele faz uma maneira de você ir, levar a palavra dele. E aqui Deus concedeu a graça, né? Que Arão acompanhou Moisés, foi com Moisés. E Deus queria falar com Moisés nesse momento. Não era com Arão. Então, Deus falava com Moisés. O que Deus falava com Moisés? Deus falava para Arão poder fazer ou dizer. Então, meus amados irmãos, aqui, mas para poder a gente levar a palavra de Deus, nós temos que estar com o coração aberto, sensível, quebrantado para o que Deus está falando, para a gente fazer. Se nós temos algo que deixar, eu não sei o caso aqui de Moisés, alguma coisa. Porque Moisés, ele era uma pessoa muito intelectual, era uma pessoa muito sábio, mas ele foi acostumado, o costume dele foi lá com os egípcios, né? Foi com os egípcios, onde ele foi criado, né? Então, ele foi criado com muita sabedoria, mas aquela sabedoria humana e aquela sabedoria distorcida. E Deus queria levar Moisés, porque Deus tinha planos na vida de Moisés. Ele queria levar Moisés ao deserto como líder daquele povo, não somente como líder, como cabeça daquele povo, mas também porque Deus queria que ao longo daqueles 40 anos no deserto, Deus queria trabalhar na vida de Moisés, porque Moisés aprendeu todo o costume lá do Egito, né? Todos os costumes ele aprendeu. Foi o legado que seus pais adotivos deram a ele. Foi aquela doutrina distorcida de Deus, né? Pessoas que serviam a vários deuses e pessoas que não tinham o conhecimento e nem queriam saber do Deus verdadeiro, do Deus do céu e do Deus da terra. Então, Deus queria trabalhar. Então, foi preciso Moisés ir com aquele povo para o deserto, aquele sofrimento. E naquele deserto, Deus fez com que Moisés esquecesse, com que todo aquele conhecimento, aquela ciência que Moisés tinha, que aprendeu, Deus queria que tudo ali fosse deixado de lado, que Moisés esquecesse de tudo e que Moisés aprendesse a nova vida em Cristo, o que Deus queria realmente para a vida dele, o que Deus queria ensinar. E ali Moisés no deserto deixou todo o seu conhecimento humano, tudo aquilo que ele aprendeu, aqueles costumes, aquelas ciências, aquelas coisas dos egípcios, ele teve que deixar tudo por amor de Cristo e aprender de Cristo. Aprender o certo, aprender como Deus queria tratar na vida dele, como é que Deus queria que ele ficasse na presença dele. Então Moisés também, junto com o povo, Moisés teve a oportunidade de ser evangelizado e de obter realmente o conhecimento de Deus. Não somente o conhecimento, a sabedoria humana, somente a sabedoria humana